Bom dia, Daniel. Uma alegria estar por aqui. Uma saudação a vocês, colegas de bancada e toda a audiência que nos acompanha na manhã dessa quinta-feira. Daniel. Sempre muito bom ter você com a gente para a nossa conversa diária, matinal, aqui por volta das 8 da manhã. Bom, Ivan, o representante de comércio dos Estados Unidos, que é o Jameson Greer, disse ontem no Comitê de Finanças do Senado americano que práticas de desmatamento aqui no Brasil colocam os agricultores dos Estados Unidos em desvantagem competitiva. Na audiência, Greer defendeu tarifas mais altas para compensar a diferença. O que mais que ele disse, Ivan? Então, Daniel, essa é uma das principais queixas, tanto dos Estados Unidos quanto da União Europeia, essa questão envolvendo o desmatamento. E tanto os dois lados, dizem que os agricultores europeus e americanos respeitam todas as regras ambientais e que no Brasil a gente não tem esse devido respeito às próprias regras do nosso país. Portanto, esse foi um dos motivos pelos quais nós tivemos aí o início da investigação da seção 301. E esse foi um dos pontos abordados ali pelos quais eles aplicaram as tarifas ao Brasil. Agora, no contexto geral, o Jameson Greer ali fez uma apresentação do seu trabalho junto aos congressistas americanos. Essa é uma das principais forças da democracia americana. Sempre, toda semana, membros do governo são convidados ali a prestar contas daquilo que eles estão fazendo, independente de democratas e republicanos. E ele fez um quadro geral, então, não só do Brasil, mas também das tarifas que foram aplicadas ao Canadá e a outros países. E ele voltou a alertar aí, como a colega Tawane acabou de reportar para a gente aqui, a possibilidade de mais 12,5% de tarifas a vários países, incluindo o Brasil, por conta da questão do trabalho análogo à escravidão. Não que esse trabalho ocorra dentro do Brasil, Daniel, é importante a gente separar isso aqui, mas a acusação americana é de que o Brasil não faz o suficiente para impedir que produtos fabricados em países onde a mão de obra é análoga à escravidão sejam comercializados no Brasil. Então ele fez essa apresentação e ganhou destaque aí a questão do desmatamento, Daniel. Estamos conversando com o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber, diretamente de Londres, trazendo atualizações mundo afora para a gente às 8h09 no horário de Brasília. Você também pode fazer o seu questionamento para todos os nossos comentaristas. A sua participação é sempre muito bem-vinda, seja por meio do nosso chat na live ou então mandando por meio do WhatsApp exclusivo do Jornal da Oeste, primeira edição, no 11 972 148 147. Deixe-me trazer aqui para a nossa conversa o professor Marcelo Suano para trazer mais um ponto. Diga, Marcelo Suano. Ivan, um bom dia, sempre um prazer poder conversar contigo e ouvir as tuas reflexões, tanto quanto as tuas análises, as explicações dos fatos, vamos pegar o helicóptero e ir para o Irã, porque afinal de contas essa guerra continua aí. Ocorreu uma manifestação do governo norte-americano, em especial por intermédio do Marco Rubio, de que eles iriam atacar, bombardear uma infraestrutura base ou qualquer elemento vinculado à infraestrutura do Irã, toda vez que um navio americano fosse atacado. Além disso, houve uma acusação de que a China estava se beneficiando e ela estava apoiando o Irã em determinadas ações, bem como ele fez uma acusação de que a Rússia estava interferindo, estava atuando com o serviço de inteligência e atuando nos Estados Unidos. O que você pode trazer de atualização para nós e explicar quais são os elementos que juntam esses três atores e que podem trazer respaldo àquilo que o Marco Rubio falou? Então, bom dia, professor Marcelo. Olha só, o que o Rubio disse é o seguinte, que parte da infraestrutura de logística mesmo do país, do funcionamento do Irã, como linhas de trem, enfim, elas poderão ser atingidas. Os Estados Unidos preservaram essa estrutura até agora, deixando justamente como uma reserva, aspas, estratégica em termos de alvo, caso o conflito se estendesse. Como ele se estendeu, então, agora, qual é a moeda de troca que os Estados Unidos estão utilizando? O grande objetivo a curto prazo é manter o Estreito de Hormuz aberto. Sendo assim, caso o Irã ataque algum navio comercial que está transitando ali pelo Estreito, os Estados Unidos, então, disseram que vão atingir esses alvos que ainda estão sendo preservados, como linhas de trem, rede de conexão de energia elétrica, entre outros, nesse sentido, mas que são vitais, obviamente, para o funcionamento normal do país, da população, mas também para a guarda revolucionária iraniana.
Vamos ver se o Irã vai entender esse recado. Eu acredito que não. Eles estão dispostos a ir até o fim, então não será uma linha de trem aqui ou ali que vai impedir que o Irã continue tentando manter o fluxo fechado ali no Estreito de Hormuz. Todas essas tensões puxam o preço do petróleo para cima. Ontem ele estava cotado em torno de 92, 93 dólares o barril. Agora pela manhã aqui em Londres ele era cotado a 98 dólares o barril, ou seja, a pressão subiu, né? E ela sobe à medida, como o professor Marcelo traz para a gente aqui, e nós começamos a escutar o nome da China, o nome da Rússia, envolvida aí nessa questão toda. Tão logo terminou o cessar-fogo, os Estados Unidos atacaram uma linha de trem que era utilizada justamente pela China para mandar material de apoio logístico para o Irã. Então, esse alvo foi atingido e foi um recado para os chineses. Aparentemente, a China não ouviu o recado, ela tem interesse no Irã, ela quer enfraquecer os Estados Unidos, quer enfraquecer a posição dos Estados Unidos no Oriente Médio, assim como também pretende enfraquecer a posição de Israel. O Irã hoje é um aliado da China, como da Rússia já há algum tempo, né? Então, o que o secretário Rubio está dizendo é o seguinte: nós sabemos quem está por trás da defesa do Irã, com logística, com inteligência, com imagens de radar, tudo isso. Daqui a pouco nós vamos começar a ter que agir contra esses dois países. Esse é o recado claro ali do secretário Rubio. A grande incógnita no mundo da geopolítica é o seguinte: até onde a China está disposta a ir, não é, para defender os interesses dela ali no Irã? Aparentemente, os chineses estão bancando, não é, essa aposta. Agora, se o regime colapsar também, seria uma grande perda para o regime chinês. Então, como a gente pode observar, professor Marcelo, é como se fosse um jogo de xadrez, tentando antecipar o movimento do adversário no mundo todo, não só no Irã. Porque aí nós poderíamos falar da questão de Cuba, da questão da Venezuela. O Brasil entra nesse contexto, ainda mais há poucos dias da eleição de primeiro turno no Brasil. Então, a gente vê que o Irã, no momento, é uma peça crucial, mas que não é a única peça desse tabuleiro todo. Daniel, devolvo para você. Agora, Ivan Kleber, que história é essa que o Donald Trump autorizou um acordo nuclear com a Arábia Saudita? Olha, Daniel, de fato isso foi noticiado e foi confirmado. Os Estados Unidos estariam aí dando início a um acordo que poderia, aí no médio prazo, 20, 30 anos, talvez, levar a Arábia Saudita a ela, então, ter uma arma nuclear. O que nós podemos analisar aqui é o seguinte: primeiro, esse acordo ele só vai para frente se tiver o aval de Israel, que é o principal aliado dos Estados Unidos. Segundo, é um recado direto para o Irã. Se vocês querem ter a bomba atômica, então nós vamos trabalhar para que a Arábia Saudita também tenha a bomba atômica. As pessoas podem confundir um pouco e dizer, mas não é todo mundo muçulmano ali? Por que eles não têm essa união, né? Não funciona bem assim, porque dentro do mundo islâmico nós temos uma divisão entre xiitas e sunitas, né? E a Arábia Saudita é da vertente sunita, o Irã é da vertente xiita. Então, entre eles não dialogam tanto assim. Então, essa medida do governo americano agora, mais do que permitir que a Arábia Saudita tenha uma arma atômica, é um recado para o regime iraniano. Vocês querem continuar com o programa nuclear? Então, seus vizinhos aqui também poderão ter uma arma atômica. Eu, no curto prazo, acredito que esse acordo não se sustente, Daniel, mas como uma ferramenta, não é, uma alavanca diplomática e de pressão contra o Irã, aí sim ela pode surtir um efeito. Daniel, devolvo para você. Eu vou passar a palavra para a Guta Pini, que tem mais um ponto para você. Diga, Guta. Bom dia, Ivan. Sempre muito bom falar com você. Nós queremos te ouvir sobre o futuro julgamento de Nicolás Maduro, o ex-ditador da Venezuela. A justiça americana já agendou esse julgamento para o dia 1º de junho do ano que vem. Ele e a esposa, Cília Flores, permanecem presos lá em Nova York, né? Eles estão desde janeiro presos. Nesse julgamento, ela também entra. Pode falar para nós um pouco mais sobre isso? Bom dia, Guta. Sempre uma alegria também estar aqui com você. Sim, a Cília Flores é o mesmo caso, né? O da Cília e o do Nicolás Maduro. Há quem diga, Guta, que do ponto de vista operacional do regime, a Cília Flores ela tinha até mais influência que o próprio Nicolás Maduro. Que o Nicolás Maduro era
o rosto do regime, né, era a face do regime, mas ali no dia a dia quem mandava mesmo era ela. Isso a gente pode descobrir nos próximos meses. Então, o que aconteceu? A defesa do Nicolás Maduro, junto com a promotoria, olha só como são as coisas nos Estados Unidos. Defesa e promotoria chegaram a um acordo sobre a timeline, sobre o cronograma do julgamento do Nicolás Maduro. Então, a data foi marcada. Guta, anote aí na sua agenda. 1º de junho do ano que vem, 1º de junho de 2027. As pessoas podem dizer, nossa, mas ele foi preso em janeiro e só será julgado em junho do ano que vem? Eu até acho que tá rápido demais esse cronograma. Eu imaginava algo para 2028, 2029. O que acontece agora? Em setembro, o Nicolás Maduro vai tentar pela última vez encerrar o caso utilizando a carta da diplomacia, ou seja, que ele é um chefe de Estado e que, portanto, ele não poderia estar ali preso, muito menos ser julgado nos Estados Unidos. Acontece que os Estados Unidos não reconhecem Nicolás Maduro como chefe de Estado da Venezuela. Agradeçam ao Joe Biden, ele não reconheceu a eleição de 2024, reconheceu Edmundo Gonzalez como vencedor daquelas eleições. Então, diante da diplomacia americana, Nicolás Maduro não é o chefe de Estado, mas ele vai tentar isso. Bom, se ele não tiver vitória agora em setembro, nós vamos para janeiro do ano que vem, onde a promotoria, então, entregará todas as provas, a acusação formal, todos os detalhes, porque a gente ainda não tem todos esses detalhes, né? E aí eles entregam isso para a defesa do Maduro preparar, então, ali a questão para o julgamento, a sua defesa para o julgamento. É nesse período, Guta, entre janeiro do ano que vem e maio do ano que vem, é que o Nicolás Maduro vai decidir, diante das provas que a promotoria entregar, se ele parte para uma delação premiada ou se ele vai tentar a sorte no julgamento. Ele e a esposa podem ser condenados à prisão perpétua nos Estados Unidos. O recomendável, diante deste cenário, sabendo aquilo que a gente sabe, seria uma tentativa de delação premiada. Agora você pode me perguntar, Ivan, mas então ele vai esperar só até janeiro para decidir se ele vai delatar ou não? Na verdade, não funciona bem assim. Se ele for derrotado aí nessa tentativa via diplomacia de escapar do julgamento agora em setembro, a tendência é que já em setembro, então, ele considere a possibilidade de começar a contribuir com a justiça americana, Guta. Então, ele terá duas oportunidades aí. Uma janela entre setembro e dezembro e outra entre janeiro e a final de abril, maio do ano que vem para decidir se delata ou não delata. Daniel, devolvo para você. Pois é, Ivan Kleber, agora vamos falar de outro ditador com a nossa audiência. Depois do ditador Daniel Ortega dar fim à realização de eleições lá na Nicarágua, a Assembleia Nacional do país elabora um plano para frear a oposição. O parlamento da Nicarágua anunciou a realização de análises internas e sessões com o Conselho Supremo Eleitoral para estruturar as próximas reformas. Quais seriam essas mudanças? Será que isso de fato vai acontecer? Mesmo depois daquele alerta que foi feito pelo Marco Rubio, de que os Estados Unidos não vão tolerar o fim das eleições por lá? Pois é, ele está decidido a avançar com o plano dele aí, o Ortega, lá na Nicarágua, Daniel. E olha só, essa Assembleia Nacional já é totalmente submissa ao regime do Ortega. Só que ele quer ir lá além. Eu consegui confirmar essa informação ontem, de que ele pretende fechar a Assembleia Nacional. Então, logo a Assembleia Nacional decrete o fim das eleições no país, então, ele pretende fechar a Assembleia Nacional, transformar ali aqueles que ocupam o cargo de deputados lá na Nicarágua numa espécie de cartório do regime, somente chancelando aquilo que o regime envia ali para aprovação. Ou seja, na prática, seria o fechamento do Congresso. Ele está dobrando ali, ou triplicando, não é, a sua aposta, acreditando que o governo americano não leve a sério a possibilidade de intervir na Nicarágua e de derrubar o regime dele. A sorte, entre aspas, do Ortega é que ele tem um pouquinho de tempo. O tempo é que a prioridade agora para os Estados Unidos é a transição democrática na Venezuela e a queda do regime cubano. Mas nesse pacote o Daniel Ortega pode entrar também. Ele conta com o apoio diplomático da China e da Rússia. Mas a gente viu, Daniel, que isso não serviu muito no caso do Nicolás Maduro. Então, ele está avançando, não basta cancelar as eleições, agora ele também quer fechar o Congresso. Olha só, tomara que ele não dê ideia para outros aí na América Latina.
A gente tem percebido que tem algumas pessoas que estão observando que essas novas medidas lá do Daniel Ortega, que não vai ter eleição, não vai ter isso, não vai ter aquilo, tem muita gente que está considerando a Nicarágua como se ela estivesse se tornando a Coreia do Norte da América Latina. Como é que você enxerga isso? É exagero? Nem um pouco, Daniel. A gente tem vários elementos que podem confirmar essa tese. A primeira delas, a questão das eleições, apesar que na Coreia do Norte, Daniel, tem eleição, tá? Tudo bem, a gente comentou ontem, né? O Kim Jong-un, ele ganha com 99,9%, mas tem eleição. Nesse caso aí, o Ortega tá indo um passo além. A gente tem um congresso lá, um parlamento na Coreia do Norte, totalmente controlado pelo Partido Comunista daquele país. Na Nicarágua não vai ser diferente com o regime do Ortega. A gente tem agora um outro ponto extremamente importante de conexão entre os dois países, a perseguição religiosa. Daniel, a Nicarágua está entre os países com menor liberdade religiosa do hemisfério ocidental. Não é diferente na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte as pessoas podem ser presas por ter uma Bíblia em casa. Na Nicarágua ainda não estamos nesse estágio, mas quase. Por exemplo, é comum na Páscoa as procissões, né, de Páscoa serem controladas pelo regime. Já aconteceu dos padres não poderem realizar a procissão mais do que um quarteirão da igreja. Enfim, agora a vice-ditadora, a esposa do Daniel Ortega, a Rosário Murillo, ela quer nomear os bispos da Igreja Católica no país. Então, a gente tem esse forte elemento. Então, sim, nós podemos tranquilamente fazer uma comparação do regime da Coreia do Norte com a da Nicarágua. A diferença é que a Nicarágua não tem a bomba atômica, a Coreia do Norte tem. Só falta essa, Daniel. O seu xará lá, Ortega, querer também ter uma bomba atômica. Aí, com certeza, os Estados Unidos vão ter que mandar os helicópteros um pouco mais cedo lá visitar o Daniel Ortega. Daniel. É muita forçação de barra, né, Ivan Kleber? Agora, o prefeito de Nova York, o democrata socialista Zoran Mandani, reconheceu que a cidade não tem autoridade para prender. Ele queria prender o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não é? A declaração marca um recuo em relação a uma promessa de campanha que foi feita lá em 2025. Que mico pagou o Mandani, hein? Conta pra gente mais informações a respeito disso, Ivan. Daniel, aqui é grave, porque a gente tem uma suspeita de que o prefeito de uma das maiores cidades do mundo não soubesse a própria lei do seu país, dos Estados Unidos. Isso porque, o que acontece? Ele se baseou em um mandato do Tribunal Penal Internacional, só que os Estados Unidos não respeitam esse tribunal. Os Estados Unidos não fazem parte do Acordo de Roma, que deu ali base jurídica para esse tribunal. Por exemplo, no Brasil, sim. Se Vladimir Putin, por exemplo, visitar o Brasil, por isso que ele não participou do BRICS no ano passado, o Brasil teria que prender o Vladimir Putin. Na Rússia, nos Estados Unidos, não. E o Mandani tentando ali, de alguma maneira, compor ali com a base, tentando trazer ali um fator populista para sua base que o elegeu, ele disse, não, se o Netanyahu vir aqui, a gente vai prender ele. Só que ele não tem base legal para isso. Primeiro que o prefeito de Nova York não poderia emitir uma ordem como essa, baseado justamente nessa questão do Tribunal Penal Internacional. E o presidente Trump, que teria a palavra final, já disse que sob nenhuma circunstância Netanyahu seria preso nos Estados Unidos. Agora isso mostra, Daniel, o clima hostil que nós temos em relação a Israel, principalmente em grandes cidades na América e aqui no Reino Unido e na Europa. Isso não é exclusividade dos Estados Unidos. Agora, o fato que fica, como vocês bem colocaram aí, socialista paga mico, ou ele não sabia a lei, que é grave, ou pior ainda, sabendo a lei, mentiu para sua própria base, dizendo que prenderia o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Daniel? O professor Marcelo, o senhor quer fazer um complemento a respeito disso? Olha, é bem interessante, Ivan, porque quando você observa, ele não teria qualquer ingerência, primeiro como sendo prefeito de Nova York, teria qualquer ingerência sobre aquela área que é ocupada pelas Nações Unidas. Por qual razão? Por causa exatamente do tratado que dá às Nações Unidas uma autonomia sobre aquele território. Não significa que o território pertence a um mundo imaginário, fictício ou um país chamado Nações Unidas. Não é isso, mas ele não teria qualquer ingerência. Alguém que poderia ter alguma ingerência seria o governo dos Estados Unidos, ainda assim, mediante a obrigatoriedade de assinatura de um tratado, do qual ele não é signatário, que é o caso do TPI. Foi uma grande vergonha que ele passou. Mas a pergunta que eu te faço é se você tem algum elemento que estenda uma manifestação, que apresente uma manifestação do Donald Trump sobre essa bobagem que este prefeito de Nova York fez.
Olha, professor Marcelo, por enquanto, nós temos uma publicação que o presidente Donald Trump fez há alguns dias dizendo que, sob nenhuma circunstância, o Netanyahu seria preso, né, se ele decidir participar da cúpula da ONU neste ano. Essa foi a única publicação que nós tivemos, né, do presidente Trump. Agora, nos bastidores, alguém deve ter avisado o Mandami e dizer, olha, você aqui está correndo o risco até de você cometer um crime se manter essas alegações aí, que vai prender uma pessoa que não tem nenhum motivo para ser presa nos Estados Unidos. Isso que o professor Marcelo trouxe é importante porque, veja bem, nós já tivemos o Gaddafi discursando lá na ONU. Se não me engano, teve um ano, até o Fidel Castro, ele chegou a discursar lá na ONU no começo do regime cubano. A gente teve também o discurso, teve mais um ou outro ali que tem um currículo parecido com o Gaddafi, o próprio Gustavo Petro no ano passado. Então, assim, esse espaço da ONU realmente é uma zona neutra dentro dos Estados Unidos, digamos assim, e até mesmo os Estados Unidos, se quisessem efetuar alguma prisão nesse sentido, não seria tão simples, quanto mais o prefeito de Nova York, o Mandami, Daniel. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.